Boa tarde, eu sou a Nina Cardarelli e vou apresentar aqui meu artigo sobre o comportamento dos usuários da Riot Games em relação ao Wild Rift. Então, para contextualizar um pouco, a Riot Games é uma empresa de jogos eletrônicos que se popularizou com seu primeiro lançamento, que foi o League of Legends, que é um jogo tradicional de computador. E ao longo do tempo, a empresa quis se atualizar no mercado e foi lançando novos estilos de jogos. E um lançamento que se destacou bastante foi o Wild Rift, porque foi o primeiro jogo feito pela empresa exclusivamente para celular. Então ele é uma adaptação do League of Legends, aquele jogo tradicional de computador, só que para o celular, com algumas modificações. Tem partidas mais rápidas, umas habilidades diferentes dos bonecos e um preço menor, porque apesar de todos os aplicativos da Riot serem gratuitos, todos contêm compras dentro do jogo, que não fazem diferença na jogabilidade, é mais uma questão de status. E o principal objetivo do artigo é investigar a percepção e comportamento dos usuários da empresa em relação a esse novo jogo lançado. E para isso eu tracei três hipóteses que relacionam o tempo de usuário da empresa, ou seja, quando foi o primeiro contato com os jogos da Riot, e a adaptabilidade a esse novo jogo de celular. Então, a primeira hipótese diz que há uma conexão inversamente proporcional entre o tempo e a adaptabilidade, porque os usuários mais antigos são mais defensores do estilo de jogo vendido antigamente, e assim eles não seriam tão adeptos aos jogos de celular, diferentemente dos usuários mais novos, que estão mais acostumados com essa modernidade. A segunda hipótese diz que é uma relação diretamente proporcional, ou seja, os usuários mais antigos são realmente fãs da empresa, então vão seguir tudo aquilo que a empresa fizer a qualquer custo, enquanto os usuários mais novos não têm esse relacionamento. E a terceira hipótese defende que essa relação entre o tempo e a adaptabilidade depende, porque os usuários mais antigos, eles apoiam sim a empresa, mas não são tão fãs a ponto de tornar o jogo parte de sua rotina, a ponto de apoiar 100% todas as decisões. Mas mesmo assim, eles vão seguir, vão acompanhar as novidades. Bom, e para complementar o estudo, eu usei aí três principais referências. A primeira é um artigo feito por diversos autores que explora o efeito da compra em jogos de celular, e ele é feito a partir de dados rastreados em celulares, e eles usam principalmente dois tópicos para analisar. O primeiro é a questão da fidelidade, então, quanto mais fiel o usuário é a um jogo, mais ele tende a gastar, e também a qualidade do jogo, que do mesmo jeito, quanto mais quanto melhor for o jogo, mais os usuários tendem a investir nele. A segunda referência foi League of Legends A Origem, que é um documentário da própria empresa sobre a história e a ascensão dela. E a terceira principal referência é um livro do Pedro Magalhães, Esportes, a Ascensão do Esporte Eletrônico no Brasil, porque ele aprofunda mais o lado profissional dos esportes, que é justamente a diferença entre um esporte eletrônico e um jogo eletrônico. O esporte eletrônico ele tem esse lado profissional, ele tem torcida e campeonato e jogadores também. O método utilizado no estudo foi uma pesquisa quantitativa feita e disparada na internet, seja no Facebook, WhatsApp, no próprio League of Legends, no YouTube, e tiveram 151 respostas, sendo 134 válidas de acordo com os objetivos da pesquisa. Bom, agora partindo mais para os resultados dessa pesquisa quantitativa, o público foi, a grande maioria dos respondentes era homem cisgênero, com 77,7%, ainda teve uma taxa de mulher cisgênero, uma taxa que não sabia responder, e também uma porcentagem muito pequena de não binários. Em relação à idade, a maioria é jovem, uma parte ali de 19 a 21 anos, e sobre a renda, 34,5% preferiu não responder,
E a gente pôde perceber também uma grande taxa de respondentes de renda baixa. Então, majoritariamente, o público é homem cisgênero, jovem, de renda baixa. Partindo para as respostas sobre o próprio jogo, 75,4% já jogou Wild Rift, enquanto 24,3% ainda não jogou. E quando foram perguntados sobre por que eles baixaram o jogo, grande parte respondeu que foi por conta de influência da empresa, seja porque queria testar o jogo, porque gostava de League of Legends ou então porque gostava da própria empresa. E ainda uma taxa menor, mais significativa, respondeu que foi pelas próprias características do jogo. Em relação a compras, os jogos de computador têm uma taxa muito maior de compra do que o Wild Rift. Em 75,5% já gastou com jogos de computador e 97% nunca nem comprou no Wild Rift, então é uma diferença bem grande. Em relação à satisfação, eu usei aí uma técnica para medir, né, a satisfação, e a média das respostas foi 3,58, sendo 3 nem satisfeito nem insatisfeito, uma resposta nula, e moderadamente satisfeito o 4. Então a resposta não foi tão boa, mas também não foi negativa. Em relação à frequência que os jogadores jogam o Wild Rift, tem aí uma certa frequência de 1 a 2 partidas por semana, de 1 a 2 partidas no final de semana, e só 19,8% respondeu que não tem frequência, joga bem de vez em quando. E também teve a pergunta de se quando a pessoa começou a jogar o Wild Rift, se mudou o tempo que ela passa jogando jogos no computador. E aí a grande maioria respondeu que não, 70,3%. E ainda 17,9% respondeu que está jogando mais ainda no computador. Então, acabou sendo mais uma forma de incentivo. Bom, a jogabilidade foi usada a mesma técnica da anterior e foi uma média ali parecida, com 3,53. Sobre as questões técnicas do aplicativo em si, as respostas foram mais positivas do que negativas, então os jogadores estão tendo uma visão boa sobre o aplicativo. Em relação à qualidade também, tiveram muito poucas respostas negativas sobre a qualidade do jogo. E esse primeiro bloco de análise das respostas foi sobre o comportamento dos usuários no geral, sobre o novo jogo. E a partir de agora, então, eu vou relacionar as respostas com as hipóteses que eu formei. Então, para isso, eu vou separar os respondentes em 3 blocos, sendo o primeiro os mais antigos, de 2009 a 2013, o do meio, de 2014 a 2017, e o bloco 3, os jogadores mais novos não de idade, os mais novos que tiveram o primeiro contato com a empresa há pouco tempo, que foi de 2018 a 2021. Então, a gente vai analisar bastante a diferença das respostas entre o bloco 1 e o bloco 3, já que a gente quer saber a relação do tempo de usuário com a adaptabilidade ao novo jogo. Em relação à fidelidade, eu pude perceber que quanto mais antigo é o usuário, ele mantém mais essa relação de fidelidade com a marca, porque 91% já realizou compras desse bloco 1, dos jogadores mais antigos, enquanto o bloco 3, o número caiu para 60%. Então esse foi o primeiro tópico usado para analisar a fidelidade dos jogadores, a compra. E o segundo tópico foi em relação à opinião sobre a empresa. E as 2 palavras que mais apareceram foram desorganizada e moderna. Mas, ao analisar a diferença entre o bloco 1 e o bloco 3, sobre a opinião da empresa, eu pude perceber que no bloco 1, apenas 70% assinalou respostas negativas, enquanto no bloco 3, 75% assinalou respostas negativas.
Em relação às respostas positivas, foi parecido, 74 e 75, respectivamente no bloco 1 e 3. Já em relação à adaptabilidade, eu usei algumas outras perguntas. A primeira foi se já jogou Wild Rift, e a gente teve a mesma porcentagem no bloco 1 e no bloco 3. E a segunda foi se consome stream, ou seja, se consome os conteúdos do jogo. E dos que responderam que não consomem, no bloco 1, 75% não tem interesse e no bloco 3, 73%. Então foi uma taxa parecida. Já em relação aos que consomem esses conteúdos do jogo, no bloco 1, 7% é por diversão, enquanto no bloco 3, 20% é por diversão. Então a gente consegue analisar que no bloco 3, os jogadores mais novos assistem mais porque gostam mesmo. E em relação aos que nunca jogaram Wild Rift, o principal motivo do bloco 1 foi por não gostar de jogar no celular. Enquanto no bloco 3, essa resposta teve apenas 69% de resposta. E, porém, ao perguntar sobre opinião sobre jogos de celular no geral, o bloco 1 e o bloco 3 tiveram respostas bem parecidas. Bom, partindo então para as considerações finais, o objetivo do estudo era analisar o comportamento dos usuários, então eu tive uma resposta muito boa, porque consegui perceber que os usuários da empresa, eles se motivaram a jogar o Wild Rift mais por uma questão simbólica, por gostar da empresa, por gostar já dos jogos anteriores, enfim. E ao mesmo tempo, essas características do jogo mobile não interessou tanto assim os jogadores, então eles baixaram o aplicativo para manter essa relação com a empresa, mas não na intenção de adotar o hábito de jogar sempre. E sendo assim, eles não se adaptaram de primeira, mas eles estão adeptos a uma mudança porque boa parte das respostas sobre o aplicativo, sobre o jogo em si, foram positivas. Já em relação às hipóteses, a primeira não se encaixou no estudo, porque ela dizia que os jogadores mais antigos não iriam seguir o jogo, enquanto os jogadores mais novos iriam tornar um hábito jogar o Wild Rift, mas a pesquisa apresentou pontos positivos em relação ao jogo, tanto de usuários antigos quanto de usuários novos, então não teve essa diferença drástica. A segunda hipótese, que dizia que os jogadores mais antigos iriam apoiar a empresa a qualquer custo, porque são fãs, também não foi confirmada, porque os usuários mais antigos baixaram sim o aplicativo, mas não são tão fãs a ponto de defenderem o jogo a qualquer custo. E a hipótese 3, então, foi a que mais se encaixou nos resultados da pesquisa, que dizia que a relação do tempo e da adaptabilidade depende, porque os jogadores mais antigos, eles são mais fiéis à empresa, mas eles não estão tão adeptos a jogar jogos de celular, porque eles estão mais acostumados com jogos de computador. Então, a questão da fidelidade dos jogadores mais antigos foi comprovada porque são eles que realizaram mais compras e deram mais opiniões positivas sobre a empresa, que foi os 2 tópicos que eu usei como base para medir a fidelidade. E a adaptabilidade foi baixa desse bloco 1, né, dos jogadores mais antigos, porque eles têm menos interesse pelos conteúdos e apesar deles terem assinalado tantas respostas negativas sobre jogos de celular quanto o bloco 3, são os usuários mais novos, esses usuários mais antigos apresentaram uma aversão maior ao jogo de celular. Então, quando eles foram perguntados do porquê que eles nunca jogaram Wild Rift, grande parte respondeu que não gosta de jogo de celular, foi 91%. Então, apesar do jogador mais antigo querer ser fiel à marca, ele não faz tanta questão assim para tornar o Wild Rift um hábito, né? Eles não defendem tanto assim a empresa e eles não são tão adeptos a esse novo estilo de jogo. Bom, muito obrigada. Encerro aqui minha apresentação.
e obrigada a todos os presentes.